E aí, pessoal, bora para mais uma aula de história? Dessa vez vamos falar sobre a história do mundo, indo bem nas origens dela, lá na Antiguidade Ocidental. O assunto da aula será a Grécia Antiga. Aproveita! Bom, para situar você do local do planeta de onde estamos falando, vamos começar pela localização da Grécia. Na verdade, a Grécia não tem uma localização muito específica, pois não era um estado unificado. Ela estendeu-se por uma vasta área geográfica, passando pelas ilhas do Mar Negro, pelo litoral da Ásia, pelas ilhas do Mar Egeu, o sul da Península Itálica, por grande parte da Ilha do Cilício, pelas duas costas do Mar Mediterrâneo, Cirene, Líbia e até por alguns pontos costeiros da atual Espanha. Ufa, haja território para esses gregos. E por falar em gregos, a origem desse povo vem de quatro grupos étnicos diferentes: os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios, que migraram da Península Balcânica por volta de 2000 e 1200 anos antes de Cristo. Lembrando que a Península Balcânica, também chamada de Balcãs, é o nome histórico da região sudeste da Europa, onde estão países como Croácia, Albânia, Romênia, Sérvia e até a própria Grécia, lá na pontinha. Esses povos de etnias e culturas foram adquirindo uma certa unidade ao longo do tempo, por conta dos intercâmbios socioculturais. Indo mais a fundo, vamos entender como se deu a formação da Grécia. Porém, é importante lembrar que, assim como outros povos da antiguidade, as histórias dessas nações misturam relatos reais com fantásticos. Não à toa, a Grécia é referência em nos presentear com diversas histórias de deuses e acontecimentos fantásticos. Exemplo disso é o mito do Minotauro, que morava em um labirinto na ilha de Creta e devorava pessoas. A história da Grécia costuma ser dividida em quatro períodos: o período homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Iniciando pelos tempos homéricos, que são do século XV ao século VIII a.C., temos logo de cara uma revolução tecnológica. Nossa, mas antes de Cristo já existia tecnologia? Claramente não era o que conhecemos hoje, mas para os povos da época, a metalurgia do ferro, a cerâmica fina e o surgimento dos dois épicos da literatura ocidental, Ilíada e Odisseia, significavam um grande avanço para o período. Lembrando que Ilíada e Odisseia de Homero são fontes de conhecimento da economia e sociedade grega entre os séculos XII e VIII a.C. A disposição social se dava pela organização em espécies de clãs ou grandes famílias, chamadas de genos. Cada geno era formada por pessoas que acreditavam descender de um mesmo antepassado, como se fossem parentes e cultuavam deuses comuns. A vida social e econômica era, a princípio, baseada em laços de fraternidade e cooperação social. Assim, a terra, a colheita e o rebanho pertenciam à comunidade. O chefe dos genos acumulava um poder econômico e político, o que era considerado como uma aristocracia, onde os mais nobres e melhores entre os gregos eram chamados ou considerados aristói. Essa configuração social estava na origem da formação da polis, termo que costuma ser traduzido como cidade-estado da Grécia Antiga. Falando do período arcaico, que vai do ano 8 ao ano 6 a.C., mais exatamente dos anos 700 e 500 a.C., surgiram as polis gregas ou cidades-estado. Tenho certeza que você já ouviu falar desses nomes, mas pode não estar se lembrando, então vamos lá que eu vou te explicar tudo. As polis são comunidades com política independente. Haviam características comuns entre todas elas. As pessoas que viviam em uma mesma polis falavam a mesma língua, mesmo que com dialetos diferentes, e eles também tinham uma religião em comum, por exemplo. São chamadas de cidades-estado justamente por apresentarem maneiras de governar autônoma entre as demais, e também aspectos culturais restritos ao povo da mesma polis. E você com certeza já ouviu falar do termo bárbaro, né? Se sim, quero te dizer que essa ideia surge aqui, pois para os gregos, os povos estrangeiros que não falavam sua língua e não tinham seus costumes eram chamados de bárbaros. Interessante, não? Embora de organização autônoma, as polis tinham sua estabilidade abalada por conta das crises econômicas, resultado do solo rochoso que prejudicava os rendimentos agrícolas. A solução encontrada foi a expansão da cultura grega para toda a costa do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, ocorrendo a colonização dessas regiões entre os séculos 8 e 7 a.C. E falando de cidades-estado, existiram duas grandes cidades que foram referência na Grécia Antiga: a cidade-estado de Esparta e a de Atenas. Começando por falar da cidade-estado de Esparta, ela localizava-se na península do Peloponeso, em uma região de solo apropriado para o cultivo de vinha, que é a plantação de videiras para a produção do vinho e também de oliveiras. Era uma cidade de caráter militarista e oligárquico. Tinha como um de seus principais objetivos fazer de seus cidadãos modelos de soldados, bem treinados e corajosos.
Os cidadãos da cidade eram divididos em três principais categorias: esparciatas, periecos e ilotas. Os esparciatas eram os cidadãos espartanos, constituídos de homens livres, participantes do exército, dos negócios públicos e da política da cidade. Também eram proprietários de terra e deviam dedicar suas vidas ao Estado espartano. Os periecos eram também homens livres, mas que se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato. Descendiam de povos dominados e não participavam das políticas, mas pagavam impostos. Os ilotes viviam presos à terra. Deveriam cultivá-la a vida inteira e não poderiam ser expulsos do seu lugar, pois com seus trabalhos sustentavam os cidadãos esparciatas. Esparta era governada por dois reis com suas principais funções sendo a militar e a religiosa. E, durante o período de guerra, um deles assumiu o controle de exército. Já a administração política da cidade era exercida por três órgãos diferentes: a Gerúsia, a Ápela e o Conselho dos Zéferos. A Gerúsia era um conselho vitalício de anciões, ou seja, homens mais velhos, constituído pelos dois reis e por mais 28 esparciatas maiores de 60 anos. Tinha como objetivo a elaboração de projetos de leis e também a função judiciária. A Ápela era uma assembleia formada por espartanos maiores de 30 anos. Eram eles que elegiam os membros da Gerúsia e aprovavam ou rejeitavam as leis encaminhadas por eles. Já o Conselho dos Zéferos era formado por 5 membros eleitos anualmente pela Ápela. Eles coordenavam as reuniões da Gerúsia e da Ápela e também controlavam a vida econômica e social da cidade, aprovavam e rejeitavam leis e até fiscalizavam as atividades dos reis. Agora vamos falar da cidade-estado de Atenas. Atenas foi fundada pelos jônios, lembra deles? Um dos grupos étnicos responsáveis pela formação do povo grego. Pois é. Atenas situa-se no centro da planície da Ática, a 5 quilômetros do mar Egeu. Excelentes marinheiros e grandes navegadores dominaram grande parte do comércio pelo Mediterrâneo. A sociedade era agrupada em três categorias, assim como em Esparta: os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos tinham direitos políticos e participavam do governo da cidade. Deveriam ser maiores de 21 anos, nascidos em Atenas, terem pais atenienses e eram de diferentes condições econômicas. Porém, é importante lembrar que essas restrições, as quais definiam quem era ou não ateniense, afetam de certa forma o conceito de democracia que foi fundamentado em Atenas. Isso porque essa democracia, que seria exercida pela maioria e representada pelos cidadãos, excluía alguns grupos da sociedade, como mulheres, escravos e estrangeiros, e até seus filhos, e também jovens abaixo de 21 anos. Cerca de apenas 10% da população desfrutava de uma cidadania e da democracia ateniense. Fique atento a isso. Já os metecos eram pessoas que viviam em Atenas, mas que não haviam nascido na cidade, eram os estrangeiros. Por conta disso, não tinham direitos políticos, eram proibidos de comprar terra, mas podiam trabalhar no comércio e no artesanato. Poderiam também serem convocados para o serviço militar e, em geral, pagavam impostos. Já os escravos eram os prisioneiros de guerra, comprados por estrangeiros no mercado de escravos ou eram filhos de escravos que viviam na cidade. E falando na política da época, todos sabemos que Atenas é o berço de onde o conceito da democracia nasceu. Mas como se deu isso? Bom, antes dessa ideia surgir, Atenas era governada por uma elite aristocrática oligárquica, chamada de eupátridas ou os bem-nascidos. Porém, com o surgimento de novas classes sociais, esses novos grupos também tinham interesse de participar na vida política da cidade. Assim, com a vitória do político aristocrata grego Clístenes em 510 a.C., houve a implementação da democracia ateniense, e o que antes era restrito apenas aos aristocratas, agora seria sendo estendido a todo aquele que fosse considerado cidadão da Grécia Antiga. A democracia ateniense assegurava alguns recursos, como a democracia direta ou o voto direto aos considerados cidadãos atenienses, a isonomia, que é a igualdade perante a lei, a isocracia, que é a igualdade de acesso aos cargos públicos, e a isegoria, que é a igualdade para falar nas assembleias. E falando do período clássico, que vai do século 6 ao século 4 a.C., em Atenas, viveram durante esse período artistas e intelectuais que se destacaram em diversos campos, como teatro, arquitetura, escultura, filosofia e história. Dentro da arquitetura, destacou-se a construção do Pártenon, em homenagem à deusa Atena, sendo considerada uma das maiores obras arquitetônicas da humanidade. A arquitetura da época também apresentava um grande destaque às colunas, que recebiam os nomes de acordo com seus modelos: modelo dórico, jônico e coríntio. As colunas dóricas eram simples e sombrias. Já as jônicas eram ornamentadas, mas de uma maneira que sugerisse a leveza.
As colunas coríntias eram como uma variação das jônicas, porém mais rebuscadas e exuberantes. Na escultura podemos citar grandes nomes como Praxíteles e Miron. Grande parte estava ligada à religião, mas não se restringia apenas a isso. Mesclavam o divino com o humano, o espiritual e o físico. Deuses e deusas eram representados em forma humana. Procurava-se traduzir conceitos de sentimento, como justiça, amor, guerra, paz e sabedoria. Já no teatro, os principais dramaturgos foram Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Esses autores criavam textos cômicos, as comédias, e também os dramáticos, que eram chamados de tragédias. Os atenienses apreciavam os diferentes gêneros teatrais e haviam festivais e concursos para isso. Nas ciências, aperfeiçoaram o alfabeto fenício, inserindo as vogais e os transmitiram a diversos povos. Difundiram seus gêneros literários, a lírica, a epopeia e o drama, dos quais derivam os romances, a novela, o ensaio e a biografia. Heródoto é conhecido como o pai da história. E todos sabem da importância da filosofia para a Grécia Antiga. Foi durante esse período que houve o despertar dos gregos, expressão que se dirige à ideia de que os gregos repousavam em um sono profundo da mitologia quando foram acordados pela visão mais questionadora e racional da vida, representada pela filosofia. A palavra em si tem como significado amor à sabedoria, a busca amorosa pela verdade e pelo conhecimento. Entre os maiores pensadores do período temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Na matemática, destacaram-se Tales de Mileto e Pitágoras. Na medicina, destacou-se Hipócrates, conhecido como pai da medicina. Dentro do período clássico, ocorreram duas grandes guerras, as Guerras Médicas e a Batalha do Peloponeso. As guerras médicas, embora tenham esse nome, não tem nada a ver com médicos, mas foram conflitos entre gregos e persas por conta da expansão persa e pela conquista do comércio do Mar Egeu. Insatisfeitos com essa hegemonia, os gregos entraram em disputa para evitar o domínio de suas colônias na Ásia Menor pelos persas. Foram ao todo 3 guerras declaradas contra os persas. Na primeira, derrotaram o rei Dário em 490 a.C., na Batalha de Maratona. Na segunda, o rei Xerxes, que era filho do rei Dário, destruiu Acrópole, mas saiu derrotado em 480 a.C., com a Batalha de Salamina. Na terceira, os atenienses saíram vitoriosos com a Batalha de Eurimedonte, em 468 a.C. A Guerra do Peloponeso também foi um importante acontecimento histórico do período. Declarada por 30 anos, que ocorreu de 431 a 404 a.C., começou entre Esparta e Atenas, passando também a ser deflagrada contra Coríntio na disputa pelas rotas comerciais. Após isso, ocorreu a invasão dos macedônios, com a derrota final de Atenas na Batalha de Queroneia, quando perdeu sua independência para o rei Filipe da Macedônia. E por fim, temos o período helenístico, que vai do século IV ao século I a.C. O período helenístico foi o de domínio da Grécia pelos macedônios. O caráter heterogêneo da população dos reinos helenísticos e as convivências entre diferentes tradições culturais estimularam o sincretismo religioso, que é a absorção e manutenção de crenças diferentes. A realeza helenística passou a ser cultuada e se mesclaram os deuses do Oriente com os deuses do Ocidente. A expansão macedônica foi responsável pela difusão da cultura grega desde o Egito até o Extremo Oriente e pelas trocas culturais com o mundo oriental. Esse processo de integração entre elementos orientais e gregos restou na chamada cultura helenística. E essa foi a nossa aula de Grécia Antiga. E antes de terminar a aula, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Analisem bem os mapas, a localização dos povos e tenham um grande domínio dessa região aí do Mar Mesopotâmio, do Mar Vermelho, do Mar Negro, para que vocês consigam entender o motivo dos conflitos, das rotas comerciais ali que eram traçadas, das posições estratégicas, né, desses povos. E não se esqueçam de resolver os exercícios, de baixar o nosso mapa mental e continuar com foco nos estudos. Um abraço e bons estudos!